Rui Moreira de Carvalho, relativamente a esta questão, qual é a sua convicção? Para onde é que estes países tenderão a evoluir nos próximos tempos? Olha, não sei. Sei que alguém sabe, neste momento. Sei que alguém sabe e, de facto, tenho que mandar palpites, estou aqui, né? Mas há uma frase muito gira que é dar conselhos. É difícil, dar bons conselhos é um desastre. E, portanto, se eu tivesse que dar alguma opinião perante algum daqueles governantes, era quanto mais depressa abrissem o jogo, melhor. Mas o que é que quer dizer abrir o jogo? Abrir o jogo é mudar, é sair do regime. Porque também, se aquilo sai 1 ou 2, também acaba por dar um volte-face. E o Irão, há 2 anos, teve um processo algo semelhante, não tão violento, mas algo semelhante, e o regime conseguiu aguentar, digamos, conseguiu aguentar. O regime Egito tem uma grande força militar e é muito disciplinado na parte militar. E quem esteve em escolas militares sabe o quanto a disciplina é relevante. E, mais uma vez, a cultura não se perde, é um povo culturalmente foi sempre militarizado e foi militar, e, portanto, pode acontecer que eles consigam aguentar este tumulto, enfim, nada mais voltará a ser igual. E calmamente mudar, pelo menos fazer uma maior abertura, nomeadamente está identificado a oposição, que isso já é algo relevante, que o Prémio Nobel, o Al-Baradei, que foi em 2005, e que fez um trabalho muito interessante quando pareceu ser equilibrado, quando foi a análise se de facto o Iraque tinha ou não tinha, era ou não era uma potência nuclear. Ele, sendo árabe, fez uma opinião contra a dificuldade que, na altura, o líder do Iraque estava a dificultar à investigação internacional. Da agência. Pode acontecer que isso aconteça. Se acontece, era bom para todos, nomeadamente para o Ocidente, que está muito dependente dos combustíveis, que estamos muito dependentes daquela região. É preciso ver que aquilo é a região tampão, aquilo está por cima do Sudão. O Sudão é a região tampão da África, das grandes migrações. O que isto pode levar, num curto prazo, é novamente a grandes processos de migração, porque a seguir ao caos vem o desemprego, a seguir ao desemprego vem a fome, e, portanto, as pessoas tentam tudo. E tentam tudo, atravessam o Mediterrâneo e chegam, digamos, a Portugal. Mas chegam da forma menos nobre e também menos cuidada, porque o chegar com o imigrante é importante para Portugal, mas chegar de uma forma atapadoada, digamos, pode provocar grande convulsão, nomeadamente na Europa, e é preciso relevar que há uma grande comunidade destes países, dos países europeus. Isso pode levar também aqui dentro que haja algum extremismo. Mas, enfim, penso que as coisas vão seguir o seu rumo no sentido de equilibrar, porque são Estados que são fortes em termos de muito tempo, e o poder está muito concentrado. A Tunísia era um processo ligeiramente diferente, digamos, do Egito. O Egito deve ter a força militar suficiente para aguentar. Se isto aguentar mais uns dias, então é que eventualmente... Muito bem, é um tema certamente que, do ponto de vista de análise, e perdoem-me a expressão, penso que a vão entender, é apaixonante estarmos a viver este momento na história e perceber para onde é que vamos, embora com os custos que já tem, e obviamente alguns trágicos. Neste momento já são confirmados mais de 138 mortos no Egito, são os custos, obviamente, também da mudança. Segundo tema que tínhamos na agenda para hoje tem a ver com o crescimento da economia norte-americana. Voltou a crescer no 4º trimestre de 2010. Há sinais positivos de que a economia está, de facto, a reanimar. Não se notam esses sinais ainda na questão da redução do desemprego, mas o desemprego também vive sempre um pouco desfasado, tanto na queda da economia como na recuperação também da economia. Há aqui sinais de algum otimismo relativamente à maior economia do mundo? José Poça Esteves. Eu diria que há sinais de positivos, também há alguns sinais negativos e alguns riscos, mas há sinais positivos. E o que se nota é o mundo que parece que começa a encontrar o seu novo caminho, porque nós vivemos aquilo que eu gosto de chamar uma mudança, um reajustamento quase tectónico. Portanto, o mundo não é o mesmo hoje que era há 5 anos atrás. Portanto, o mundo mudou. Ainda não encontrou os novos equilíbrios, por isso ainda há alguns riscos. Mas já se nota os níveis de crescimento, por exemplo, que
Nota-se, por exemplo, os Estados Unidos estão a crescer, mas mais que os Estados Unidos está a crescer a China, está a crescer a Índia e todos os emergentes. E esses vamos ter novos ricos, vamos ter novos pobres no mundo, e claramente há uns que estão a posicionar para ser os novos ricos, e o mundo vai ser muito mais plural do que era anteriormente. Os Estados Unidos parece que de facto encontraram um caminho à custa de alguma pressão orçamental, de muita injeção de liquidez na economia, e que isto está a fazer crescer, é um facto, mas poderá entrar depois em algumas necessidades de reajustamento, como por exemplo a inflação, provavelmente pode aumentar, pode desestabilizar as taxas de juros. Se a inflação crescer, as taxas de juros poderão entrar em instabilidade e, portanto, criar algumas perturbações, mas os sinais são, de uma maneira geral, positivos. E se os Estados Unidos, se este caminho nos Estados Unidos, que tem muito mais flexibilidade e muita capacidade de reajustamento que nós na Europa, se as coisas correrem bem, do lado dos países emergentes, as coisas também estão a correr relativamente bem. Na Europa, também há ali um núcleo central na Europa, onde as coisas estão a ficar estabilizadas. Nós aqui, nos países periféricos, onde Portugal se inclui, temos ainda um problema grave para resolver, que é o problema da política restritiva provocada pelo orçamento, e estamos muito mais atrasados. Portanto, eu diria que temos um mundo a várias velocidades. Temos um mundo a uma velocidade quase de 2 dígitos, que é os países emergentes. Temos um mundo com as economias avançadas, onde os Estados Unidos estão a avançar na casa dos 3%. Temos depois uma Alemanha também perto dessa... E depois os países onde Portugal está, que é de facto. Mas depois temos um terceiro lote de país que ainda não encontrou o caminho do crescimento. E nós infelizmente, estamos nesse lote. Rui Moreira de Carvalho, relativamente a esta questão, ou de qualquer maneira, a economia norte-americana também apresenta este crescimento com taxas de juros muito baixas e com injeções maciças de dinheiro na economia. Eu acho que nós estamos a atingir precisamente o que assistimos em 2008, ou seja, a tempestade perfeita. Nós temos uma subida abismal do preço do combustível, ele já vai com $100 do Brent. Nós temos os alimentos, digamos, commodities alimentares, que estão a valor superior a 2008. Estamos com uma grande liquidez, enfim, subsidiada, porque no fundo os bancos centrais e o Fed americano estão a injetar dinheiro com uma taxa de juros praticamente zero. E essa mesma liquidez poderá estar a ir, digamos, para especulações, nomeadamente nas commodities ou nos combustíveis. E isto leva a uma espiral de desgraça, digamos, que se passa nestes países, mas também se virá a passar nos nossos. Agora, o que está a acontecer também em termos da economia com essa injeção monetária é que os Estados Unidos deverá ter crescido cerca de 2,8%, isto são as previsões do FMI do dia 17, portanto, e prevê-se que para o ano cresça 3%. O que é, de facto, significativo quando a Europa cresceu 1,8%, enfim, e também deverá vir a crescer 1,5% e 1,7%. Os números são os números, mas há uma luz no fundo do túnel em termos de indicadores de crescimento. Mas, no entanto, há também ritmos diferentes de saída da crise. E esta saída da crise vão levar a que uns fiquem mais para trás do que outros. Como bem apresentou, ele está perfeitamente claro, há um relatório recente da McKinsey, de outubro, em que ele identifica 3 ritmos de crescimento que já vêm desde os anos 96. Portanto, houve um catching up. Rui, nós temos pouco mais de 30 segundos, portanto, pedir-lhe uma síntese rápida deste assunto. Portanto, os países estão a crescer a ritmos diferentes. E Portugal está, de facto, no pelotão 3. Rui Moreira de Carvalho, agradeço a sua presença neste Acerto de Contas. José Poças Esteves, muito obrigado. O resto de uma boa noite. É o Acerto de Contas sempre no Closing Bell.